Boa noite a todos. Meu nome é Nádia Oliveira. Hoje eu tenho a alegria de fazer a abertura do nosso encontro de leitura e debate das obras do Bert Hellinger. Estou substituindo a Larissa, que hoje não pôde estar. Esse grupo de estudos foi uma iniciativa do Milton, que teve a colaboração e a simpatia da Alice Satin, né, que deu força para esse grupo. Nós hoje já estamos no nosso quinto livro. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro do Hellinger, A Própria Felicidade. Nós vamos começar na página 159, com o subtema A Coragem. Quem vai fazer hoje a supervisão e o debate do estudo vai ser o René Schubert, para quem eu passo a palavra. Ok, boa noite. Obrigado, Nádia, pela tua presença aqui hoje. Boa noite a todos, todas presentes para esse grupo de estudos, que tem lugar sempre na terça-feira, às 8h30, e que pode ser acompanhado depois no YouTube. Nós vamos ter a leitura também da Nádia, né? Então, conforme a Nádia for lendo, se alguém tiver uma pergunta, pode escrever aqui no chat ao lado ou levantar a mão. A gente vai fazer pausas e aí a gente faz o debate em si. Por favor, Nádia, pode começar. A coragem. Alguns terapeutas têm medo de dizer e encobrem o que veem. Eles se sentem aliviados por não ter que assumir a responsabilidade, mas o cliente sente que eles não têm coragem para encarar a realidade e não confia mais neles. Ele frequentemente busca outro terapeuta. Algumas pessoas chegam a ter até 18 terapeutas em um espaço de tempo de 20 anos. Esse tipo de comportamento por parte do terapeuta pode ser muito prejudicial, porque algo é reprimido no inconsciente e de lá gera efeitos nefastos. Por outro lado, quando um constelador aguarda cautelosamente até que alguma coisa venha à tona e a deixa estar com toda a sua força, sem minimizá-la ou restringi-la, ele não pode prejudicar ninguém. Ele se comporta como alguém que está a serviço de algo maior. Oi, Nádia. Realmente, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue, porque a gente não está conseguindo ouvir a Nádia direito. Obrigado. Além do mais, ele espera do cliente que ele seja adulto, capaz de olhar sua própria realidade nos olhos. Quando a realidade é expressa e contemplada, algo pode mudar em virtude da sua seriedade. Começa um movimento que permite soluções. A saída sempre é para frente. A seleção do cliente. Em um seminário de grande porte, é natural que muitos tenham uma questão pessoal. Eles demonstram certos tipos de comportamento. Certa vez, Bert explicou como ele procede em uma situação dessas. Quando alguém me diz, você tem que trabalhar comigo, eu inicio um procedimento interno. Pode ser que alguém realmente esteja em uma situação em que seja indicado e inevitável que eu trabalhe com ele. Nesse caso, eu não posso e não vou me esquivar. No entanto, alguém que quer obrigatoriamente trabalhar comigo deve antes verificar se isso está alinhado com sua alma, ou se no fundo do seu coração ele está dizendo como um filho à sua mãe, você tem que fazer por mim. Isso é uma transferência na alma dele, porque eu não sou visto como a pessoa que sou. Algumas pessoas também se adiantam e imediatamente me bombardeiam com seus problemas. Algo nas linhas de sem você eu estou perdido. A ideia é me deixar de consciência pesada, caso eu não queira trabalhar com essa pessoa. Eu, então, seria responsável pela sua infelicidade. Frequentemente verificamos esse comportamento em pessoas que tendem a assumir o papel de vítima.
Como constelador, não podemos recear dizer não e manter distância. Caso contrário, somos reduzidos ao nosso próprio ego e perdemos o contato com o campo espiritual. Não seríamos de nenhuma ajuda para essa pessoa, que depois diria aos outros: ele não entende nada, e seria merecido, já que permitirmos sermos manipulados, apesar de sabermos que não era indicado. Por outro lado, as pessoas que realmente têm um problema muito sério costumam ser mais reservadas. Essas pessoas não se metem à frente. Essas eu pego por acaso, quando levantam a mão para serem atendidas. O pagamento. Existe uma coisa que é comumente feita no mundo da constelação familiar, mas que tem um efeito negativo. Alguém oferece um curso por, digamos, 150 euros e diz: se você quiser que eu trabalhe pessoalmente com você, você precisa pagar 100 euros adicionais. Isso é um negócio e não está em sintonia com a alma. A grande força não sabe o que fazer com dinheiro, por isso ela não se deixa forçar a nada. Eu sempre cobro o mesmo valor, porque todos aproveitam o curso da mesma maneira. Eu sempre estou atenta a todos, por isso eu nunca prometo a alguém: você terá sua vez. Se alguém diz: eu só venho se for atendido, podemos esquecê-lo. Quem promete a garantia de uma constelação não está em sintonia com a grande alma familiar, que envolve todos da mesma família. O andamento de uma constelação familiar. O começo. Um cliente me procura e quer trabalhar comigo. Eu não sei nada a seu respeito. Qual será o efeito se eu lhe perguntar imediatamente do que se trata e ele responder? E que efeito terá se eu me sentar ao seu lado e ainda não disser nada? Tento entrar na vibração do campo espiritual e do sistema dele. E ele pode entrar na minha vibração. Isso dá certo quando me dedico a todos em seu sistema com respeito e amor, embora eu não os conheça. Especialmente importantes são justamente os excluídos, os que foram rejeitados pelo sistema, os que são ofendidos. Na constelação familiar clássica, eu posso começar de duas formas. Eu posso pedir ao cliente para configurar sua família, e aí surge a questão se devemos constelar a família atual ou de origem. O fim. Eu sempre paro a constelação familiar quando ela atinge seu ponto de concentração máxima de força. É quando o passo seguinte deixaria cair a energia. Esse nível de energia mostra exatamente quando devemos parar. Isso requer muita experiência e humildade, mas isso não é o fim, porque foi dado início a um movimento que engloba não somente a alma do cliente, mas todo o seu sistema. Assim sendo, na próxima vez que se encontrarem, a mãe do cliente talvez esteja mudada e aliviada. Ele também estará mudado. E mais, quando a força máxima é perceptível, as almas têm força para agir. Depois, isso não pode ser discutido em pormenores. A discussão excessiva de uma constelação lhe tira força. A energia vai para a compreensão e não para a ação. Isso é uma mudança para muitos consteladores que estão acostumados a retrabalhar e reprocessar até que não haja mais nada. Por fim, vemos que tudo ainda está lá, mas transferido. Para ver de novo, precisamos de mais tempo e mais. Essa grande força se retrai. É claro que existem situações que exigem um retrabalho, mas as pessoas afetadas percebem isso por si só. Eu não me preocupo com isso, pois a constelação familiar se move em um plano da igualdade entre todos. O fim rápido. Muitas vezes eu paro rapidamente uma constelação, porque quanto mais isso ocorre de forma passageira, mais eficiente atua. Quando eu me recolho, a alma do cliente começa a vibrar, porque ela não admite ser tutelada.
Toda a força permanece com o envolvido e ele está em condição de agir se assim quiser. O constelador é humilde no que faz, a rapidez também é humilde. Vou lhes contar uma história que Bert escreveu. A cura. Há muito, muito tempo vivia no reino de Arã, a região que hoje é a Síria, um general que se tornara conhecido pela sua força e bravura. Contudo, após ter sido atingido por grave doença, ele não tinha mais contato com ninguém, nem com sua mulher, já que era leproso. Uma escrava lhe contou que na terra de onde ela vinha havia um homem que sabia como curar sua doença. O general reuniu um grande séquito, pegou 10 talentos de prata, 6.000 pedaços de ouro, 10 vestes de festa e uma carta de recomendação do seu rei e partiu. Depois de uma longa jornada, passando por muitos desvios, ele chegou à casa do curador e chamou alto, pedindo licença para entrar. Lá estava ele com seu séquito, todos seus tesouros, a carta de recomendação nas mãos, esperando. Ninguém tomou conhecimento dele. Ele já ameaçava ficar impaciente e nervoso quando a porta se abriu e um servo saiu da casa. Se dirigiu a ele e disse: Meu senhor mandou dizer, lave-se no Rio Jordão e você ficará curado. O general achou que estivessem zombando dele. O quê? Disse ele. E isso se chama um curador? Ele deveria pelo menos ter vindo ele mesmo até mim. Deveria ter evocado seu Deus, feito um longo ritual e tocado cada chaga aberta da minha pele com as suas mãos. Isso talvez tivesse me ajudado, mas agora ele quer que eu me banhe nesse Rio Jordão? Furioso, ele deu meia volta e pôs-se a caminho de casa. Na verdade, este é o fim da história, que por ser um conto de fadas, acaba bem. Depois de um dia de viagem rumo à sua casa, ao anoitecer, os servos vieram falar com o general e o aconselharam com bondade. Querido senhor, disseram, se esse curador tivesse exigido algo extraordinário, como subir em um navio e viajar para países distantes, sujeitar-se a deuses estranhos, ficar em silêncio por anos, e se isso tivesse consumido sua fortuna, você certamente o teria feito, mas ele só pediu que você fizesse uma coisa banal. Ele se deixou convencer. Mal-humorado, ele foi até o Rio Jordão. A contragosto, banhou-se em suas águas e fez-se um milagre. Quando ele voltou para casa, sua mulher quis saber como ele havia passado. Ah, disse ele, estou bem novamente, mas a parte disso, não aconteceu nada de especial. Pode dar uma pausa, Nádia, por favor. Uhum. Eu gostaria de saber dos nossos colegas se há alguma questão nessas questões colocadas pela Sophie. Tem uma colocação que ela faz aqui, né, tanto sobre a escolha dos clientes, como também sobre o pagamento, que são debates comuns que temos, né, nos grupos, nos workshops, né? E é muito interessante a gente observar qual que é o setting desse trabalho, né? Às vezes estamos realizando um treinamento, outras vezes é um workshop muito pontual, um dia, outras vezes são movimentos iguais. Quer dizer, esse setting faz com que a forma de negociação, a troca nossa com o nosso cliente mude, né? Então, é uma temática que muitas vezes é debatida. E, se eu não me engano, foi da última que contou um pouco isso, sobre a questão, né, do cliente que nos procura e que muitas vezes dizemos não a ele. E como dizer esse não? Muitas vezes centrado, alinhado, bem trabalhado com seus temas pessoais, bem terapeutizado, para poder entrar em contato com a demanda do nosso cliente e então direcionar aquilo para um bom caminho. Bom caminho que eu digo não, mas para um caminho que seja adequado para aquilo que é demandado de você. Então,
para isso, né? A Sophie fala aqui, né, de experiência e humildade. Experiência no campo, com os clientes, com as pessoas. E humildade para reconhecer que talvez não seja o momento de trabalhar. Ainda é preciso um pouco mais. Talvez para o nosso cliente, talvez até para nós mesmos, olhar para aquela questão. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre... Renê, eu posso contar uma coisa que aconteceu comigo sobre isso, da seleção do cliente? Por favor, Nádia. Eu achei bem interessante quando eu fui lendo e fui lembrando, né? Teve um workshop com o Bert, com a Sophie. Eu não lembro, eu acredito que tenha sido aquele workshop que ele fez lá no Espaço Gasparetto, lembra? Sim. E teve teve um momento em que teve um momento em que teve um intervalo e claro, todas as mulheres foram para o banheiro e eu entrei na fila do banheiro feminino e lá pelas tantas eu vi que não ia dar tempo de eu aguardar a fila e desistir e fui voltando. Quando eu fui voltando, um rapaz que estava da organização falou para mim: pode usar o banheiro dos homens, nós estamos liberando o banheiro dos homens para as mulheres. E eu entrei no banheiro e a Sophie Hellinger estava lá. E aí, quando eu dei de cara com ela, só estava ela lá. Eu cumprimentei ela e fui usar o banheiro e fiquei pensando comigo: nossa, eu poderia usar essa oportunidade de pedir para ela, especialmente, já que o universo me deu essa oportunidade de estar aqui, mas eu não tive coragem de pedir nada. Usei o banheiro e saí, ela ainda estava lá e eu fui para o meu lugar. Ela entrou depois de mim no auditório, ela passou assim pelo lado e foi lá para frente. E aí depois, na hora que o Hellinger perguntou quem gostaria de trabalhar, né, fazer uma constelação, eu estava bem lá atrás, eu levantei a mão e a Sophie apontou para mim e me chamou. E assim, foi tão interessante, né, porque eu falei, eu não tive coragem de dizer nada, de pedir nada. E ela observou isso. É exatamente isso que ela disse agora no livro, né? Que as pessoas que abordam ela e que pedem, que insistem, ela acaba se sentindo como obrigada, né? Talvez. Então, sim. Eu fui lembrando desse acontecimento quando a gente estava lendo. Sim. E o Hellinger muitas vezes colocava isso, né? Que ele sentia o campo para escolher a pessoa. E que muitas vezes ele não falava, quem quer trabalhar comigo? Ele apontava, ele falava, você venha. Né? Então, existia uma questão aí. Né? Não havia uma prévia, né, combinada. Né? Ele realmente percebia como que estava esse campo. A gente pôde ver isso algumas vezes aqui em São Paulo, pôde ver isso lá em Brasília, pôde ver isso lá na Alemanha. Né? E a Sophie, ela tem isso também. Né? Ela percebe, né? Principalmente porque a gente está falando aqui de um seminário, como ela coloca, onde às vezes você tem 300, 500, 900 pessoas. Você lembrou bem, né, do Espaço de Gasparetto, 2013, nós éramos em, acho que, 950 pessoas. Sim, era muita gente. E a primeira vez que foi lá no Haka era 1.100 pessoas. Né? Então, a Sophie, inclusive, ela no Haka, ela deixou bem claro, né? Ela falou, quando eu trabalho com um aqui na frente, eu trabalho com todos. Basta vocês estarem conectados com o que está acontecendo aqui. Né? E você percebe que isso tem muita força. Né? E muitas vezes você se desliga, né? Você dorme, se apaga. E é importante também, né? Porque naquele momento talvez seja melhor você sair, né, do campo. Ou seja, novamente, né, o campo das constelações familiares ele é um campo muito vivencial, né? É uma prática. Quanto mais a gente está nesse campo, mais claro ficam essas questões. Logicamente, a gente debate aqui o procedimento, mas não existe uma receita de bolo, né? Porque a gente se adapta ao campo, a gente se adapta aos temas. A gente sabe que quando a gente deixa um workshop sem tema,
o tema se forma pelo campo. A gente percebe depois de 1, 2, 3, 4 constelações, fala, nossa, um tema parecido, né? Pessoas totalmente diferentes trazendo um tema parecido. E às vezes, quando a gente direciona um tema, sim, isso atrai o público. E muitas vezes esse tema tem uma forte relação com o facilitador também. Por isso que é importante o facilitador ter trabalhado esse tema em si, né? Porque vai vir, né? Vai vir essa temática, né? E faz muito sentido quando eu vejo, de repente, facilitadoras fazendo grupos do sagrado feminino, facilitadores fazendo grupos do sagrado masculino. E a gente sabe, cada um está trabalhando suas questões também, né? Está facilitando, mas, né, trabalhando o campo nessas temáticas. Lógico que eu já vi homens trabalhando o sagrado feminino e mulheres trabalhando o sagrado masculino, mas são momentos aí que acontecem. Alguma colocação em relação à leitura que a Nádia fez até agora? Alguém gostaria de acrescentar? Marilis, estou vendo sua mão levantada, você pode abrir seu microfone, por favor? Boa noite, Renê. Na página 160, o fim, ela coloca, eu sempre paro a constelação familiar quando ela atinge seu ponto de força máxima. É sempre quando o passo seguinte deixaria cair a energia. Esse nível de energia mostra exatamente quando devemos parar. Isso requer muita experiência e humildade. Você poderia comentar sobre isso, Renê? Ok. Isso tem a ver, a gente chegou já a abordar isso aqui, Marilis, não lembro se você estava ou não, com as formas de saída do campo, né? A gente sabe que o Bert Hellinger, pelo menos eu reparei, 3 formas diferentes dele sair do campo, né? Por exemplo, tem vezes que ele fala, hier ziehe ich mich zurück, aqui eu me retiro. Outras vezes ele fala, hier stoppe ich es, aqui eu vou parar isso, né? E wir haben das Wesentliche gesehen. Nós vimos o essencial. Essas 3 formas, elas também são como que um olhar sobre isso. A forma como você para uma constelação, ela vai fazer com que aquilo continue dentro da alma do seu cliente, né? Então, muitas vezes, e agora eu vou falar de forma bem genérica, tá, Maria? Ah, não, a constelação, ela termina quando está todo mundo se abraçando, né? Todo mundo, aquele abraço mútuo, aquela cena linda. E o que a gente percebe é que depois daquilo, realmente, a energia faz assim, abaixa. E não necessariamente a questão foi vista ou foi movimentada. Então, a gente percebe que é uma cadência. A constelação, e assim, conforme as coisas vão se revelando, conforme representantes vão entrando no campo, muitas vezes representantes ocultos, excluídos, ou então complexos no campo, a tensão dessa constelação aumenta, né? E aí o facilitador verifica exatamente essa tensão que está aqui. Se eu parar aqui, o meu cliente tem força de continuar desse ponto, ou talvez ele precise de mais alguns recursos para isso. E aí eu verifico isso juntamente com o meu cliente. Mas é aquela coisa, eu não deixo isso cair. Eu deixo isso num certo ponto. Então, por exemplo, quando o Renato Bertatti fala, nós vimos o essencial. Muitas vezes a forma como o cliente colocou a questão para a constelação mostrou uma coisa e o Renato fala, a gente viu o essencial. Quer dizer, aquele movimento ele vai continuar. Não fechou. Mostrou-se algo e aquilo segue. É um pouco isso que fala da energia máxima. Nesse sentido, Nádia, eu queria até que você colocasse, você e o Renato trabalharam muito tempo juntos. Confere isso que eu estou falando ou não? É isso mesmo que você falou, Renê. A gente vai sentindo na força da própria constelação. E às vezes para quando algo, às vezes até algo dramático se apresenta, como uma surpresa, né?
E a partir daí a gente já se retira do campo, né? Sim. Muitas vezes essa surpresa é um elemento novo, essencial, às vezes um recurso do tipo, eu nunca tinha visto desse ponto de vista. Exatamente. Eu não sabia que minha mãe também. Eu não sabia que meu pai também. Né? E aí a gente muitas vezes da escola, né? A gente faz aquela diferenciação eu do outro, né? Só para dar um exemplo. Né? Então, nesse sentido, Maria-Elisa, a energia ela está aqui no ápice. Quer dizer, quando eu percebo que está caindo muito, talvez meu cliente já não esteja mais no campo. Talvez ele tenha se retirado. Eu não vou continuar no campo se meu cliente já saiu. Sim. Os próprios representantes começam a bocejar, né? Sim. Sentindo as pessoas de fora e perdendo o interesse pela constelação. Sim. Já se distraem. Conforme a gente tem horas de voo, isso fica mais claro. Né? Quer dizer, a gente vai percebendo mais esse fenômeno. A mesma coisa é no exercício sistêmico. O exercício sistêmico, já que ele tem começo, meio e fim, quando a pessoa começa a inventar muito, e a gente sabe, quando a gente dá treinamento, as pessoas tentam inventar. Perde o sentido, o exercício perde a força. E aí você olha para o representante está assim, né? Ele tá meio que dormindo lá, ele já não sabe mais o que ele representa, para que ele está lá, quer dizer, perdeu o sentido. Né? E muitos facilitadores eu percebo que fazem isso, eles chegam para o cliente, eles verificam, você está comigo? Você está comigo aqui no campo? Você está acompanhando esse trabalho? E muitas vezes, a Sophie faz isso muito, ela pega o cliente e coloca ele no campo. Né? E aí você vê que, né, fica esse nível elevado, e aí o facilitador ou se retira, ou ele para a constelação, ele interrompe a constelação. E essa interrupção também tem vários motivos. Pode ser um segredo, quer dizer, daqui a gente não vai para frente. Pode ser perigoso para o representante, para o cliente, para o facilitador. Ou talvez seja isso. Vamos cortar aqui, porque essa energia está em alta, ela vai continuar junto com o cliente. E o cliente, a partir daí, ele vai tomar uma atitude em relação a isso. Quer dizer, isso não vai ficar apenas no plano das ideias, do imaginário. Isso vai ser colocado em prática. Quer dizer, aquela visão foi uma visão transformadora para o nosso cliente. E é exatamente isso, né? A constelação, ela é uma imagem que atua na alma do cliente. E se essa imagem está numa pegada alta, né, energética alta, isso vai levar o cliente além, né? Não o facilitador, o cliente, que é o nosso foco. É para o meu cliente ir além daquilo que ele colocou. Né? Ok, eu paro aí. Eu vou esquecer disso. Eu vou me retirar do campo. Né? Renê. Era nesse sentido a sua pergunta, Marilisa, tem ainda alguma outra coisa? Talvez até uma questão pessoal sua aí. Não, era isso mesmo. Tá. Renê, e você percebe, por exemplo, que quando as constelações elas acabam ficando, só para conferir com você, quando elas ficam mais na constelação, no âmbito psicológico mesmo do cliente, de uma percepção da criança que foi errada naquele julgamento com relação à relação dos pais, por exemplo, ela precisa ter um pouco mais das frases de cura, a gente acaba movimentando um pouco mais nesse sentido. E quando as constelações elas estão mais no campo da alma mesmo, ou até nos movimentos de espírito, elas vão acontecendo sozinha, e quando acontece algo, né, nesse sentido, como eu disse, algo novo, algo surpreendente, alguma coisa que que a gente sente que soltou mesmo, aí a gente termina a constelação ali naquele momento. Sim, eu acho que você está falando uma coisa que é essencial, Nádia, que é o pós. Existem pós-constelações onde é interessante o feedback dos representantes. Isso é importante para o meu cliente, é importante para mim, facilitador, e essa troca, ela enriquece. Outras vezes, assim também. Outras vezes em constelações, você falou das espirituais, é melhor não falar nada. Né? Chega para o cliente e fala, ok, tudo bem? Como que você está? O cliente, eu estou mexido, tá?
Ok. Então, pode se sentar. E aí, muitas vezes eu oriento, eu falo, olha, deixem a pessoa, né? Não vamos fazer fofoca ancestral aqui. Não vamos ficar cutucando, né? Isso Deixa mesmo. isso. Porque a pessoa precisa desse espaço para montar esse quebra-cabeça dela. E aí fica muito claro, muitas vezes, quando é uma questão puramente biográfica, uma constelação mais biográfica, a pessoa, às vezes, ela quer um feedback. E aí entra aquilo que você falou muito bem, talvez uma conversa mais psicológica, né? Não que seja uma interpretação, mas é uma descrição da nossa parte do que aconteceu, que para a pessoa acolhe, né? Então, o pós-constelação depende muito de como foi o campo, como está o cliente no pós, né? Lógico, quando eu percebo que essa demanda vem dos representantes, eu avalio, porque muitas vezes não é legal ficar nesse debate, né? Até porque o foco é o meu cliente. Então, a gente não está lá num curso, né? Por exemplo, é um workshop, então a gente não está lá para ficar dissecando lugares, posições, porque isso às vezes faz perder esse nível de energia máxima onde a constelação foi interrompida, né, que segue com o nosso cliente. E isso é uma coisa que o Heidegger deixa muito claro em alguns livros, se eu não me engano, ele fala isso também na Simetria Oculta do Amor. Quer dizer, se eu vou muito para o mental, né, se eu vou muito para a interpretação tal, tipo, eu mato a constelação. Quer dizer, o cliente ele sai praticamente com um livro, né, um certificado. A minha constelação está aqui, ó. Eu escrevi ela inteira, tá linda aqui, né? Então qualquer coisa é só ler ela de novo. Quer dizer, a pessoa ela não sai com algo mobilizado que ela, né, vai sentir aquilo, vai ser uma ferramenta intuitiva para ela. Não, tá tudo aqui, tá pronto. E aí muitas vezes isso pode ser usado contra o facilitador até, né? Tá vendo? Foi você que disse isso aqui, né? E eu fiz e não deu certo. A constelação não é isso. Não é uma interpretação do sistema familiar, é uma descrição de como ele se mostra naquele momento com aquele grupo, com aquele facilitador, naquelas condições. Ah, seria diferente em outras? Sim, seria. Constelação é fenomenológica. Você pode até repetir 10 vezes a mesma constelação, eu desaconselho. Você pode. Vão ser 10 constelações diferentes. A Rosiane aqui está com a mão levantada. Rosiane, eu vou abrir seu microfone. Você quer falar? Você tem uma pergunta? Não? Não, é a caneta. Tá bom. Ok. Então, talvez... Posso complementar um negócio, Renê? Por favor, Marilis. Está falando das constelações mais psicológicas, né? Como a... Não estou vendo o nome dela. Nádia. Nádia, é isso. Desculpa, Nádia. Como a Nádia comentou, eu tive a experiência de participar de uma constelação. Eu não entrei para trabalhar, não. Apenas participei. E foi uma constelação psicológica, usando essa terminologia, né? Eu saí de lá num vazio. A sensação que me passava era essa, sabe? Era totalmente racional. A pessoa perguntava, ela queria entender, e aquilo foi me deixando vazia, me angustiando. Sim. E nesse caso, Nesse caso a gente poderia ler um livro, né? É. A gente não precisa de uma constelação. E a Nádia, ela falou uma coisa aí, né? Das frases de solução, daqui a pouco a gente chega nelas. E isso aconteceu na Alemanha, né? O Hellinger, ele ele tem, né? Quer dizer, se utilizam as frases de solução. Mas no começo, na Simetria Oculta do Amor, você tinha várias, né, frases de solução. E uma coisa que o Gunther Weber percebeu é que as pessoas pegavam o livro, elas anotavam as frases de solução e elas chegavam nas constelações e elas começavam a repetir essas frases aleatoriamente. Assim. E aí o Hellinger ele falou não é assim, gente. Isso
é uma coisa que tem que ser sentida no campo, verificada. Sim, existem frases específicas que têm muita força. Por favor, eu vejo você, sim. Elas têm elas reverberam no campo de uma forma fantástica. Só que assim, você não vai usar elas aleatoriamente, né? Então, a palavra é certa, né? São frases de força, mas se elas são utilizadas de uma forma intelectualizada, elas esvaziam o campo, né? Porque, lógico, eu chego para você e falo, faça uma reverência para sua mãe, faça uma reverência para o seu pai, diga obrigado a eles. Ok, mas será que você está fazendo isso com o seu corpo? Será que sua alma está lá ou você está fazendo isso mentalmente? E se você fizer mentalmente, realmente dá para a gente fazer isso com um aplicativo aqui, né? De um bonequinho fazendo uma reverência para papai e mamãe, pô, lindo. Mas assim, a gente sabe, por isso que a constelação familiar, ela está muito ligada também à traumaterapia, somatic experience, é algo do corpo, modela o nosso corpo, e quando você está lá, o representante sabe disso, aquela frase dita naquele momento para aquela pessoa, aquilo solta algo. E aquilo causa um fluxo do campo. Esse fluxo é um processo de cura para o nosso cliente, para o representante, para o facilitador, né? Porque realmente está tocando a todos, está ressoando em todos, né? E aí não é vazio, não é psicologuês, né? Não é uma interpretose daquilo, né? Eu acho que as interpretoses elas são interessantes quando, por exemplo, a gente está aqui num grupo de estudos, né? Que a gente está debatendo, né? E a gente está falando de coisas às vezes genéricas, é interessante. Agora, naquele momento onde você está com seu cliente, você descreve e você caminha junto com ele no tempo dele, né? Você não precisa mostrar para ele que você sabe mais do que ele, né? Ele te procurou porque ele parte do princípio que você sabe mais. E não é você que sabe, é o campo que sabe. Mas nem sempre a gente vai ficar sempre falando disso. Mais alguma questão? Obrigada, Renê. Obrigado. Não. Acho que a gente pode dar sequência. Uma pergunta aqui. Ah, legal. Então vamos dar sequência, Nádia, por favor. Vamos lá. O cliente, a questão. Muitas pessoas saudáveis vêm a uma constelação familiar. Para elas, constelação familiar não tem nada a ver com doença ou psicoterapia. São pessoas que empacaram em algum lugar na sua trajetória de vida. Isso é absolutamente humano. Elas procuram uma solução. Nesse caso, a constelação familiar se aproxima mais da filosofia. É o conhecimento da vida a serviço do ser. Algumas pessoas também vêm a um seminário porque querem fazer algo por alguém. Pais por seus filhos, filhos por seus pais ou por um amigo. Eu sempre digo, deve vir quem tem a doença, exceção feita quando os pais têm um problema com um filho. Neste caso, eu trabalho com os pais e não com o filho. Normalmente, trata-se de alguma coisa que foi transferida para a criança. Quando filhos querem fazer algo pelos pais, eu me contenho. Ou eu trabalho com o filho, com o seu problema. Os representantes. A experiência pessoal como representante. Como representantes, chegamos a territórios que de outra forma nos seriam inacessíveis. É um incrível enriquecimento. O mesmo acontece quando só olhamos sem qualquer intenção. Somos levados junto e vivenciamos uma experiência nova, rica, que não podemos aprender em livro algum. O papel. Antigamente, pensava-se que se tivéssemos que tirar os representantes de uma constelação familiar de seus papéis. Hoje é bem raro eu fazer isso, porque, de acordo com minha experiência, os representantes se encontram em uma vivência extremamente enriquecedora e eu lhes permito desfrutá-la. Melhor dizendo, eles estão em ressonância com o problema do outro.
Há papéis que se apoderam do representante. Nesse caso, eu interfiro. Por exemplo, a representante de uma mulher que abortou 13 vezes. Se ela internamente permanece no papel, eu peço a ela para olhar para a mulher e dizer obrigada pela experiência e depois virar as costas. Depois ela respira aliviada e sai do papel. Fantasiar. Uma característica especial de uma constelação familiar é que os representantes realmente sentem como as pessoas que não estão presentes. Quando representam vivos, embora esses não estejam presentes, isso pode ser verificado. No entanto, o fato de que mortos também possam se tornar presentes na sua pessoa, isso permanece um grande mistério. Não podemos fazer perguntas aos mortos, mas aos seus conhecidos, sim. Se pensarmos no que já veio à tona e foi confirmado através de uma constelação, isso às vezes parece um tanto fantasmagórico. Todavia, os efeitos revelados com tamanha força durante uma constelação familiar não podem ser frutos da nossa imaginação. Assim como um representante não pode fantasiar a pessoa que está representando. Se o fizer, todos notarão imediatamente, porque todos que participam de uma constelação estão ligados ao campo de uma alma maior. Por isso, percebem imediatamente quando alguém se desvia da realidade. Em um grupo, percebemos isso imediatamente. Quando o grupo fica inquieto, é sinal de que perdeu o contato com a realidade. É necessário interromper imediatamente o representante ou cliente, porque tudo o que ele diz não passa de blá blá blá. Mas quando todos estão concentrados, podem ter certeza que algo essencial está sendo comunicado e vivenciado. Não porque cada um se concentre, mas porque são tomados por algo maior. Não dizer nada. Constelações familiares agem através de uma imagem. Quando um representante conta o que ele experimentou, ele influencia a imagem. Por isso, não pergunto mais aos representantes o que se passou dentro deles ou o que eles vivenciaram. No início, eu fazia isso. Há exceções, claro. Às vezes, um representante é capaz de dizer à pessoa que faz a constelação o que realmente é importante, porque ele sente. No caso, a força fica concentrada naquilo que está acontecendo. Uma pessoa que está presente, mas que não participa da constelação, jamais pode dizer alguma coisa. Ela interferiria em outro processo. Além do mais, o que esta pessoa quisesse dizer está ligado unicamente a ela mesma. Em muitos casos, são fantasias. Frases de solução. Deixa eu só tirar o som aqui. Frases de solução. Mulher com câncer de mama para a mãe que quer seguir o primeiro marido que morreu na guerra. Por favor, fique e abençoe-me se eu ficar. Essa mulher para o primeiro marido da mãe, mostrando o pai. Este é meu pai, ele é o certo para mim. Não tenho nada a ver com outros. E mostrando a mãe. Esta é minha mãe, ela é a certa para mim. Por favor, seja gentil se eu ficar com meus pais. Mulher com câncer de mama para sua irmã mais velha, que morreu precocemente, curvando-se profundamente diante dela. Querida irmã, você é a primeira filha, eu sou a segunda. Ainda vou ficar um pouco, depois eu vou morrer também. Seja gentil se eu ainda ficar um pouco. Essa mulher para o seu filho. Eu ainda fico um pouco e fico feliz se você ficar. Em você eu também amo e respeito seu pai. Essa mulher para o primeiro marido de quem ela se separou. Eu sinto muito. O filho dessa mulher para os mortos da família dos pais, curvando-se diante deles. Por favor, sejam gentis se eu ficar. Filho cuja mãe tem um namorado que representa o pai do filho para seu pai. Você é meu pai. Não tenho nada a ver com o namorado da minha mãe. Você é o certo para mim e eu sou seu filho verdadeiro. E para a mãe mostrando o pai.
Este é meu pai, ele é o certo para mim, não tenho nada a ver com seu namorado. Filho ajoelhando-se diante do pai. Pai, eu honro você, você é o grande, eu sou o pequeno. Você dá, eu tomo, querido pai. Mulher com doença genética para a mãe que sofre da mesma doença. Querida mamãe, eu tomo pelo preço integral. Para mim vale. Eu tomo de você por esse preço. Para mim vale. E curvando-se até o chão diante da mãe, mamãe, eu honro você. A filha dessa mulher para a mãe, em cujo lugar ela quer assumir essa doença. Mãezinha, eu tomo de você pelo preço integral. Eu te respeito como minha mãe. Você é a certa para mim e eu sou sua filha verdadeira. Quando a filha não consegue concordar inteiramente, ela se curva até o chão diante da mãe e avó. Eu honro vocês. Então ela diz para a mãe: querida mamãe, antes morro eu do que você. Então a mulher diz para a sua mãe: mamãe, por favor fique e me abençoe se eu ficar. Querida mamãe, nós duas. Então a filha diz para ela: querida mamãe, por favor fique e me abençoe se eu ficar. Mulher com câncer de mama para seu marido, contra quem ela cometeu uma injustiça. Eu sinto muito, eu lhe confio nossos filhos com amor. Essa mulher para a mãe que cometeu suicídio. Querida mamãe, me abençoe se eu ainda ficar um pouco. O marido para esta mulher, fique. Mulher com doença fatal para a morte. Estou indo. Mulher para a irmã da mãe que não foi rejeitada quando criança e morreu. Querida tia, eu deixo você com meus pais. Esta mulher para a mãe. Eu deixo você com sua irmã. Não importa quais sejam as consequências, fico com meu pai. E mais uma vez para a tia. Querida tia, eu lhe dou um lugar no meu coração. Ela volta a se posicionar ao lado do pai e diz para a tia: eu fico aqui, aqui é meu lugar. Mais uma vez para a mãe: querida mamãe, eu fico aqui, aqui é o meu lugar. Eu tomo tudo de você. Mulher para a avó que morreu de parto depois de ter se curvado diante dela. Querida vovó, acabou dando tudo certo. Veja, esta é minha família, olhos com bons olhos. Homem para o pai da mãe que morreu durante a guerra. Querido vovô. Sua mãe para o pai dela. Senti sua falta. Pais para uma criança deficiente que morreu precocemente e por cuja infelicidade se sentem responsáveis. Querido filho, eu sinto muito. Estes pais, um para o outro. Eu sinto muito, agora carregamos isso juntos. Ok, obrigado, Nádia. Na verdade, são vários exemplos, né, das frases solucionadoras ou as frases de força. As frases, elas são mágicas, né? Elas evidenciam algo que está lá. Em alguns sistemas, elas precisam ser ecoadas. A gente percebe que, às vezes, alguns representantes eles têm uma grande dificuldade de dizer eu sinto muito. Então, eles até fazem uma reverência, mas é uma reverência debochada. Então, às vezes, essa frase precisa ser dita e repetida, né? Isso é verificado em cada campo. Com as novas constelações, ou as constelações silenciosas, a gente percebe que o Bert Hellinger não fala mais frases. A manifestação corporal do representante diz tudo, né? E muitas vezes, nas constelações silenciosas, às vezes o Hellinger deslocava alguns representantes, porque aquela imagem estava congelada. Então, aquele deslocamento auxiliava para que um movimento essencial viesse à tona. Às vezes, as frases, as palavras de força ajudam nesse sentido.
está lá, é evidente que está lá, mas existe algo que impede. E, por exemplo, no livro Paz e Conflito, a gente vê muito isso, né? Quando você vê um soldado olhando para as suas vítimas e ele está com culpa, muita culpa, e aquilo corrói ele. E quando ele finalmente diz, eu sinto muito, o efeito que isso causa no corpo dele e no corpo das vítimas. Porque a culpa dele, não fazia isso. Algo precisava ser manifestado nesse campo, né? E é como se isso que aconteceu lá atrás, no campo dos mortos, quando é evidenciado aqui no campo dos vivos, traz uma nova força, um novo recomeço a partir daí. Nesse sentido, a gente percebe uma das primeiras coisas que o Bert Hellinger fala, reconheça o que é, e de repente o que a gente reconhece lá é um conflito, uma tensão. Diferencie o que é de um e o que é de outro. Como vocês podem perceber nessas frases que a Sophie fala, eu diferencio meu pai de meu padrasto. Eu diferencio minha mãe de minha esposa, né? E eu coloco cada qual nesse lugar. E aí eles podem atuar com força. É um pouco aquela coisa de colocar ordem na casa, né? Essas frases parecem óbvias, só que para a gente que está com o armário bagunçado, é importante pegar a cueca e colocar na gaveta da cueca, porque está, né, suja, limpa, está tudo misturado. Então a gente para e a gente faz uma coisa que é óbvia, só que a gente não estava fazendo. A gente apenas olhava para aquilo e falava, meu Deus, que bagunça. Está muito desorganizado. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu procuro um facilitador, né? Porque o nosso cliente, muitas vezes, ele tem clara noção da bagunça. Ele sabe que está lá. A única questão é, eu estou há tanto tempo com isso que eu não sei o que fazer com isso. Eu já tentei tantas coisas, nada funciona. E não é algo de fora, é algo de dentro, é do próprio sistema. Às vezes é uma frase, às vezes é olhar para alguém que não era olhado, trazer à tona algo que estava oculto, mas que sempre esteve lá, né? Que é muito interessante que às vezes as pessoas falam, nossa, mas como é que você sabia que tinha isso aqui? E a gente vê no campo, aquilo está ali, os representantes olham para lá, aquilo está manifestado, a questão é que está encoberto. Tudo isso tem um sentido. E aí a gente sai de uma imagem que é estreita e a gente começa a ir para uma imagem mais ampla. E no centro não precisamos, no centro sentimos leveza. O Hellinger fala do estreito e do amplo. Como quando eu estou dentro da minha casa, as coisas parecem iguais. Quando de repente eu saio da minha casa, ando pela minha rua e começo a subir uma montanha, e as casas vão ficando pequenas, vão se diferenciando, eu começo a ver a cidade inteira e minha casa dentro daquela cidade, aquela amplitude toda. Quando eu volto para minha casa, eu não volto mais igual. Eu volto com uma outra amplitude em relação à minha casa. Então, as frases de força, elas atuam junto com essa perspectiva nova que é possibilitada pelo nosso cliente. De olhar para aquela cena que ele conhece, mas de uma outra forma. E às vezes falta uma frase lá para ser olhado de outra forma. E às vezes a frase é: eu também, mamãe. Eu também, papai. Quer dizer, estou repetindo, sim. Eu sei que isso faz parte. Isso me torna tão próximo de você, né? E aí nessas frases vai se diferenciando e estabelecendo essa hierarquia. Você é grande, pai. Eu sou pequeno em relação a você, né? Então, é o óbvio que vai do estreito para o amplo. E, logicamente, isso não pode ser uma prática leviana. Isso é sentido no campo.
E aí, novamente, como a Sophie fala, né? Experiência e humildade. Você, como facilitador, você não precisa falar frases de solução se você não estiver sentindo elas no campo, percebendo elas no campo. Você só vai utilizar isso se aquilo realmente está lá, né? Porque senão vira uma prática meio que recorta e cola, né? Ah, olha para o seu pai e fala assim: eu vejo você, papai. Você é grande, eu sou pequeno. Obrigado, papai. E aí se torna vazio, se torna mental e às vezes pior do que estava. E aí a constelação não faz bem. Ou melhor, o facilitador não faz bem, faz mal. Então, cada campo vai se mostrar de uma forma. Alguns são extremamente silenciosos e outros, as frases de solução vão se fazer presentes. E o facilitador vai verificar se ele vai dar vazão a essas frases ou não. A gente sabe, os representantes, eles querem falar. Posso dizer? Posso falar? Não. Sente. Sente. Se você não pode falar, o que acontece no seu corpo? Ah, me dá uma raiva. E quando você tem raiva, o que acontece com você? E aí o campo vai se movimentando, né? Somatoforme, né? Quer dizer, isso que afeta o corpo do representante vai dando forma a essas esculturas. Trabalho de Virginia Satir, de reconfigurações familiares, trabalhava muito com esse campo. Se eu não falar, o que isso faz no meu corpo? Que postura eu assumo? E por isso que muitas vezes a gente fala das constelações familiares. Eu vou falar mais por mim, quando eu vou em congressos de psicologia, eu falo da linguagem corporal, das terapêuticas corporais. E a constelação familiar, a meu ver, não sei como é para você, Nádia, entra muito como uma terapêutica corporal. Às vezes uma relocação corporal, uma reconfiguração corporal. Em relação a isso, gente, vocês têm alguma colocação, alguma pergunta? Eu tenho, Renê. Eu vou ler aqui uma frase de um outro livro do Hellinger, que ele fala sobre as frases. O capítulo chama Sintonizar-se com a vibração. Então, ele fala assim, ó, só uma frase. Quando sintonizo a vibração, as frases de solução mudam em diferentes situações. Quem as toma como fórmulas fixas facilmente se equivoca. Essa é uma frase do próprio Hellinger. Sim, sim. Quer dizer, eu deixo ela se manifestar. É como se ela tomasse campo. E quando ela toma o campo, ela dá forma ao campo. Né? Então a gente percebe isso no representante, né? O representante se movimenta, ele encontra o seu lugar. E às vezes essa palavra se movimenta. E às vezes ela vai atuar em pessoas que não estão no campo, né? Que a gente descobre isso depois. Né? Ah, eu fiz a constelação e tal pessoa da minha família que estava viajando, estava em tal país, me ligou e falou isso. Né? É muito interessante como isso movimenta as várias camadas que nós temos, as várias conexões que nós temos, as várias conexões sistêmicas que nos alimentam e nos levam adiante. Né? Por isso que essa frase do Bert Hellinger, né, estamos todos a serviço, ela é muito forte. Estamos todos a serviço. Ah, eu não quero. Tudo bem, mas você está a serviço. Quer dizer, às vezes eu vou conseguir ter consciência de que serviço é esse. Às vezes eu vou conseguir reconhecer esse serviço. Outras vezes eu estou em sintonia apenas. E sinto isso. Essa conexão, o Beto muitas vezes pede para o representante. Respire, olhos abertos, sinta seu corpo sem intenção, sem julgamento. Se houver alguma movimentação, você a segue. Só.
Eu ouvi ele repetir essa frase milhares de vezes, né? E vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver ele falando isso em inglês, em alemão, sendo traduzido em português, em chinês, né? É um procedimento básico. Esvazie-se e permita que o campo haja no seu corpo naquele momento. Bem pontual a frase que você traz aí, Nádia. Obrigado. Bem, gente, muito interessante o nosso percurso pelo livro de Sophie Hellinger, né? Eu acredito que ele levanta muitas questões. Nós elaboramos várias durante esse estudo. Esse grupo de estudos já ultrapassou alguns anos, né? E lemos vários livros de Bert Hellinger. Então, esse da Sophie, ele traz muito. Provavelmente a gente, em algum outro momento, vai ler o segundo volume de Sophie Hellinger. Mas, a partir da semana que vem, nós iniciaremos a leitura sobre olhar para a alma das crianças, né? Esse aqui me foi dado lá na Alemanha, né? Está em alemão, mas vocês já têm a obra também em português, né? Gostaria de agradecer a presença de todos nesse percurso pela obra de Sophie Hellinger, as questões colocadas. Eu vi uma das questões colocada por uma colega aqui, né, do nosso aprendizado em conjunto. Eu acho que essa era a ideia da Alice, do Hamilton e do Renato Bertatti, né? Que através dessa leitura nós pudéssemos refletir e ir além, cada um pouco além. Isso a gente faz junto, né? Então, todas as perguntas são bem-vindas. E se vocês tiverem perguntas posteriores, coloquem elas lá no YouTube, né? A Alice depois, de repente, traz isso de volta para a gente. A gente vai continuar fazendo essas leituras. Semana que vem vocês seguem com Oswaldo Santucci. Tá? Eu agradeço muito a Nádia pela leitura e coordenação hoje. Eu passo a palavra para você, Nádia. Eu que agradeço a todos os presentes. Foi um prazer estar aqui de novo. Boa noite. Boa noite, tudo de bom, gente.